Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para falar da Palavra de Deus, deixar a mensagem para vocês, no coração de vocês. E nós estamos aí nesse momento difícil, mas graças a Deus está passando. Hoje eu estou aqui no estúdio da tia Simone, tem uns negócios aí atrás aí de escola, mas nós estamos aí para gravar a Palavra de Deus, para levar uma mensagem para vocês. Eu gostaria de meditar hoje no texto de Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 1. Os discípulos eles discutem a respeito de quem é maior no reino de Deus, quem é mais poderoso, né? E Jesus dá uma resposta muito inteligente. Vamos ler o texto para a gente entender melhor. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Então esse texto aqui, Jesus dá duas dicas. Primeiro, como entrar no reino dos céus. E depois a outra dica que ele dá é como ser grande no reino dos céus. Os discípulos estavam questionando a respeito disso, né? Quem será maior no seu reino? Quem será mais poderoso no seu reino? Né? Com certeza estavam naquele embate entre si, dizendo que não, eu tenho mais moral, eu sou mais poderoso, eu tenho mais contato, eu sou mais chegado. Né? Que Jesus tinha os discípulos, né? E tinha também os mais chegados. Né? A gente vê muitas vezes ele, entre os discípulos, ele tinha muitos discípulos, tanto é que ele mandou 70 para uma missão e continuou com os 12, né? Ele tinha muitos outros discípulos, mas os mais chegados, mais próximos, eram os 12 que ele escolheu para caminhar com ele. E entre os 12 ele ainda tinha os mais chegados ainda, que eram Pedro, Tiago e João, que estavam sempre em algumas situações especiais, né? Esses eram os discípulos separados para estarem junto com o Senhor. Mas então eles discutiam entre si, uns falavam: não, eu sou mais chegado, ou eu fiz mais coisas, ou eu ajudei mais, né? Então devo ser o maior no reino dos céus. Então eles chegam para Jesus e falam assim: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Pode ser um de nós, pode ser alguém lá, um arcanjo, né? Pode ser um outro elemento, né? Um dos profetas do passado. Quem é esse camarada grande no seu reino? E Jesus fala assim: olha, chama uma criança, bota perto e fala assim: olha, se vocês não se converterem como esse menino, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. Esse é o versículo 3. O que Jesus está querendo dizer com isso? A gente deve se converter como menino para entrar no reino dos céus. Até então ele está falando de entrar, não está falando de ser grande. Mas por que ele cita o menino? Por que a gente tem que ser como um menino para entrar no reino dos céus? É porque a humildade de um menino, né, a inocência de um menino, a dependência de um menino, se a gente seguir esse exemplo, a gente vai fazer com que a gente entre no reino dos céus. Né? Sabemos que não é por mérito que nós entramos no reino dos céus, mas sim por entender e confiar no Senhor, confiar na promessa de Deus, né? E acreditar que somos salvos pela graça e não por merecimento. Mas Jesus dá uma dica que, olha, se converta e seja como um menino, né? Ou se transforme em um menino. Vocês já viram uma criança de 5 anos, 6 anos, preocupado com o que ele vai comer amanhã? Não, né? Ele está preocupado em brincar. Já viu uma criança de 5, 6 anos preocupada com o que ele vai vestir amanhã? Ou se vai ter roupa para ele poder colocar no próximo inverno? Né? Ou se ele vai ter condições de sobreviver a alguma crise futura? Aliás, ele não está nem interessado em crise futura, não quer nem saber o que vai acontecer amanhã. Porque ele confia plenamente nos pais. Confia plenamente naquele que está tomando conta dele. Nós precisamos entender essa confiança e confiar no Pai, porque nós somos crianças aos olhos de Deus. Não importa a idade que você tenha, talvez você tenha lá seus 50, 60, 70 anos,
né? Mas somos ainda criança aos olhos de Deus. Sabe por quê? Porque mesmo com toda essa sabedoria de vida que você tem acumulado, você ainda não sabe de nada. E se a gente não entender que nós somos como criança, que a criança não sabe de nada. Por isso a criança pergunta muito. Quem nunca teve com as crianças naquela oportunidade que as crianças têm de fazer várias perguntas, né? Perguntar isso, aquilo, né? O porquê de cada coisa. Porque elas admitem que não sabem nada e estão aprendendo ainda. Nós precisamos ter essa humildade, essa simplicidade e acreditar que o Pai vai responder tudo. E acreditar que o Pai vai prover tudo. Nós precisamos descansar no Senhor. Um pastor, Marcos Marques, né, grande professor, grande pastor, professor de seminário, ele viu uma estatística e depois que ele me falou isso, eu tenho levado isso bem a sério e tenho constatado verdade. 90% dos nossos temores não se concretizam. Olha que coisa pra caramba. 9 em cada 10 medos que você tem de acontecer não acontece, né? Então a gente deve estar ciente disso e descansar, porque muitas dessas coisas não vão chegar a acontecer. Então a criança é assim, ela não está preocupada com o futuro, não está preocupada com o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois. Vocês estão ouvindo aí os meus cachorros participando do vídeo, né? Desculpa, mas eles são assim mesmo, né? Então a gente não vai ver as crianças preocupadas com isso, a gente não vai ver as crianças querendo aparecer, as crianças serem, se destacarem no meio de adultos, porque elas confiam no Pai, elas sabem que o Pai vai suprir todas as suas necessidades. Conta-se que uma certa vez um menino estava pendurado num lugar alto e estava muito escuro a parte onde ele tinha que descer. E as pessoas chegavam embaixo e falavam assim, pula que eu te pego. E o menino não pulava de jeito nenhum. Então foram lá e chamaram o pai dele. E o pai dele foi e falou assim, meu filho, pula que eu te pego. Mesmo sem ver o pai, ele reconheceu a voz do pai. E ele se soltou naquele lugar escuro porque o pai ia pegá-lo. E o pai pegou ele no colo. É confiança plena. Nós precisamos ter confiança plena que o Senhor há de nos resgatar. A gente deve confiar e acreditar e saber, reconhecer a voz do nosso Pai. Ele está doidinho para fazer maravilhas na nossa vida. Está doidinho para nos abençoar e nos ajudar. E a gente muitas vezes não dá brecha para que isso aconteça, porque nós estamos tentando resolver a vida por nossas próprias forças. Esse é um dos nossos maiores problemas, esse é um dos nossos maiores erros, essa é das nossas maiores dificuldades, é confiar plenamente no Senhor. O menino, ele não confia plenamente no Senhor. Então, irmão, confia plenamente no Senhor, que o Senhor há de acalmar o seu coração. Se você não for como um menino, se você não confiar em Deus, se você não acreditar nas promessas de Deus, se você não confiar que Ele vai te sustentar no dia de amanhã, você não é como um menino. Outra coisa que a gente percebe no menino é a inocência, né? Quantas vezes as crianças brigam entre si, os pais brigam por causa da briga das crianças e às vezes os pais ficam dias, meses, anos sem se falar e as crianças no dia seguinte ou no mesmo dia já estão de volta brincando novamente. Como nós adultos somos bobos, né, em relação a uma criança, mas eles provam que são mais poderosos do que a gente na questão de não guardar mágoa no coração, não guardar tristezas no coração, não guardar rancor. É simplesmente usufruir do melhor da sua vida, né? Outro ponto interessante que a gente encontra na palavra de Deus, nesse texto, agora Jesus não fala só de como entrar no reino dos céus. Ele fala também de como ser grande no reino dos céus. A gente percebe aqui no versículo 4, diz, portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Então o segredo para ser grande é ser pequeno, é ser humilde.
é ser humilde aos seus próprios olhos. Tem um salmo muito lindo e pequenininho, eu recomendo vocês que leiam. Gosto muito. Salmo de Davi, Salmo 131. Esse salmo fala mais ou menos assim, né? Eu não me envolvo com grandes matérias, eu não me envolvo com coisas grandes, mais elevadas do que eu. Ele fala assim. E ele fala também o seguinte: eu estou satisfeito como uma criança desmamada no colo da sua mãe. Davi está satisfeito com o que ele tem. Davi está satisfeito com as coisas que Deus dá para ele. E ele fala, olha, eu não sou de me envolver com matérias grandes demais, eu não sou inteligente aos meus olhos, eu não sou sábio aos meus olhos. Precisamos entender isso e não ser sábios aos nossos próprios olhos. O que te dá orgulho nessa vida? Né? Será que é a família que você nasceu? Né? E você se acha superior a alguma pessoa porque você é bem nascido? Eu quero te dizer o seguinte, na corrida dessa vida, se você é bem nascido, você já partiu na frente daquele que nasceu numa família, né, muito pior do que a sua. Então você tem muito mais motivos para dizer que você é um vencedor do que aquele que partiu atrás. O que te faz ter orgulho? A sua sabedoria, né? Sabedoria muitas vezes não salva. Ou dizer melhor, a sabedoria não salva. Mas quando você usa a sua sabedoria para você se sobrepor às pessoas achando que você é melhor porque você sabe mais, né? Isso é motivo de orgulho e esse orgulho vai te atrapalhar de ser grande no reino dos céus. Então cuidado com esse orgulho. O que te dá orgulho? A sua conta no banco, a sua posição financeira, né? O seu status financeiro? Isso também é muito motivo de orgulho e de segregação de pessoas. Muitas pessoas são separadas pelas contas financeiras, pela finança, pelo dinheiro que tem. E esse orgulho pode te fazer grande, você pode ser um grande empresário, mas não vai te fazer ser grande no reino dos céus. Talvez você se orgulhe do seu carro, da sua roupa, da sua postura, mas nada disso vai fazer você ser grande no reino dos céus. Então nós devemos também entender essas questões que nos fazem ser orgulhosos, porque tudo isso nos afasta de ser grande no reino dos céus. Talvez você tenha feito todos os passos do primeiro ponto que eu falei. Ser confiante no Senhor, esperar no Senhor, ter paciência, ouvir a voz de Deus, ser como uma criança é com os pais em relação a Deus. Aí você entra no reino dos céus. Agora, a sua posição lá no reino dos céus vai depender muito da sua humildade aqui na terra. Talvez você precise aprender um pouco com Davi, não ser grande aos seus olhos, nem ser sábio aos seus olhos. A própria Bíblia diz isso, não seja grande aos seus próprios olhos, ou não seja sábio aos seus próprios olhos, mas antes considere cada um irmão superior a você mesmo. E evangelho é negar-se a si mesmo. Aquele que quiser seguir a Jesus, ele fala, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tome os seus problemas e siga-me. Tome as suas dificuldades e siga-me. Se você quer seguir Jesus, negue-se a si mesmo, negue o desejo da sua carne, negue aquela vontade que você tem de ser orgulhoso, de ser prepotente, daquele desejo que você tem de ser maior. Negue isso tudo, porque isso é desejo da carne. E siga Cristo, porque aí sim você vai fazer diferença. Aí sim você vai ser usado pelo Senhor. Independente de onde você nasceu, independente do que você sabe, independente da sua conta financeira, da cor da sua pele, você tem que tratar cada um superior a você mesmo. Isso faz com que você seja grande no reino dos céus. E quer entrar no reino dos céus? Confie plenamente no Senhor, principalmente na promessa salvífica de Jesus Cristo. Que essa palavra possa ficar no seu coração, que você possa se alimentar com isso, se fortalecer na fé em Cristo Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus assim quiser. Bom domingo para vocês. Consagre a sua vida ao Senhor nesse dia especial, que é o dia do Senhor.